Fala pessoal, aqui é o professor Galdino e mais um Aprendendo por Questões. Aí tá meu Instagram, @professor Galdino. E aí meu TikTok, @professor Galdino. Tem que procurar desse jeito aí com underline, né? Professor underline Galdino. TikTok mesma coisa, professor underline Galdino. E o nosso canal aí no YouTube. Não esquece de comentar, compartilhar, curtir e se inscrever. Então vamos aí para mais uma questão que é para nível médio do concurso do INSS em 2012. Essa questão aí é passada também em sétimos e oitavos anos do ensino fundamental. O curso é para nível médio, mas essa questão aí também é trabalhada no ensino fundamental. Em dezembro, uma loja de carros aumentou o preço do veículo A em 10% e do veículo B em 15%. O que fez com que ambos fossem colocados à venda pelo mesmo preço nesse mês. Em janeiro, houve uma redução de 20% sobre o preço de A e de 10% sobre o preço de B, ambos de dezembro. O que fez com que o preço de B em janeiro superasse o de A em... Então ele quer saber aí a diferença de B para A em janeiro em relação ao seu percentual. O que nós sabemos? Nós sabemos que em dezembro o veículo A e B, A teve um aumento de 10% e B um aumento de 15%. Mas quanto custa cada carro? Quanto custa o carro A? Quanto custa o carro B? Porque é difícil da gente calcular um percentual se a gente não tem um valor, a gente não tem uma quantidade. É meio difícil da gente atribuir essa ideia, porque é como nós fomos ensinados, né? A gente tem que ter um valor, a gente tem que ter uma quantidade para calcular um percentual. Mas, pessoal, quando nós não temos esse percentual, nós temos que adotar um. Nesse caso, é interessante que nós possamos adotar um percentual que seja fácil de calcular. Nesse caso, nesse exercício, não importa o valor que você adotar, mas sempre busque adotar um valor de fácil cálculo, tá? De fácil manuseio ali para os cálculos. Então, no caso aqui, eu coloquei R$100 para facilitar as contas. Ah, professor, mas um carro custa R$100? Então, coloca aí 100 mil, 200 mil, 135 mil. Só que a dificuldade de cálculo e demora para calcular, lembrando que nas provas de concurso público e processos seletivos, normalmente não se tem uso de calculadoras. Então essa demora vai ser para você, tá bom? Então aqui nós adotamos R$100 para facilitar os cálculos. Mas o que realmente o exercício está perguntando? Em janeiro houve redução de 20% sobre o preço de A e de 10% sobre o preço de B, ambos de dezembro. Então lá o valor de dezembro passou para janeiro. E em janeiro teve uma redução de 20% para A e de 10% para B. Então, em A eu tenho menos 20% em relação a dezembro e B eu tenho menos 10% em relação a dezembro. Quanto que a gente adotou lá em dezembro? Adotamos R$100. Então, a gente vai trabalhar em cima desse valor. Para janeiro, o veículo A, nós temos que descobrir quanto que é essa redução em cima do valor de dezembro, tá bom? Então, R$100 é o valor que custava em dezembro e a gente tem que tirar aí, subtrair 20% desse valor. Então, 20% de 100. Lembrando que 20% é 20 dividido por 100. Esse D nós temos aí como multiplicação. Note que aqui está D. E aqui a nossa multiplicação. Então, 20% de 100 nesse caso. 20 sobre 100 vezes 100. Então, aqui 100 menos 20 sobre 100 vezes 100 vai ficar 100 menos 20, que dá 80. E para o veículo B, nós vamos fazer a mesma coisa, só com a redução de 10%. Então, aqui eu tenho 100, que é o valor atribuído em dezembro, menos 10% de, olha a multiplicação, 100. Então, faço a conta aqui, 100 menos 10 sobre 100 vezes 100,
100 menos 10, 90. Só que a gente vai analisar aqui o aumento que teve de A para B, porque ele quer saber a diferença de B para A. Quanto que B superou em A? Qual que é essa diferença? Se a gente for observar aqui, essa diferença é de R$10, né? Se a gente quer saber essa diferença de quanto aumentou, basta eu pegar o preço final menos o preço inicial para saber quanto aumentou. Então, 90 menos 80, 10. Então, aumentou aí R$10. E para a gente descobrir quanto que vale esses R$10, lembrando que ele está perguntando, né? Superasse em A. Então, é em cima de 80. A gente vai fazer uma regrinha de 3, porque agora nós temos valores e nós temos percentuais, né? Então, o valor 80, que é o valor de A, equivale a 100% e 10 equivale a x. Basta nós multiplicarmos em cruz, né? 80 vezes x, 10 vezes 100, ou 100 vezes 10, tá joia? 80x vai ficar igual a 1000. Isolando x, 1000 dividido por 80 vai ficar igual a 12,5. Então, meu percentual que eu tenho de superação, de aumento de A para B, né, é de 12,5%. Resposta certa, letra C. Pessoal, não se esqueça aí de seguir nas redes sociais, @professor_Galdino, no TikTok, @professor_Galdino. E se tiver sugestões, dúvidas, manda lá no direct do Instagram, que eu vou gravando os vídeos, vou dando os feedbacks com o tempo, tá bom? E sobre a questão de trabalhar temas específicos, aulas, estou me organizando para isso, tá bom? Então nós vamos ter aí momentos de aprendendo por questões, porque é interessante. Quem está estudando para concurso é muito mais objetivo. E para quem quiser um aprofundamento, por exemplo, quem tem dificuldade em calcular a regra de 3, nós teremos um outro momento para isso. Tá joia? Até mais, pessoal!